Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao curso de Seguridade Social e estamos dando sequência aos nossos estudos sobre a Previdência Social e o regime geral da Previdência Social. Já passamos pelos aspectos gerais da relação jurídico-previdenciária e agora vamos começar a parte dos benefícios em espécie, tratando nesse primeiro podcast das aposentadorias. Então, essa semana nós veremos os tipos de aposentadorias que estão previstos no regime geral e nas demais semanas do nosso curso vislumbraremos ainda os demais tipos de auxílios e salários também previstos no regime geral. Nosso plano semanal de estudos, nós vamos estudar e compreender nessa semana as disposições legais de regência relativa a cada um dos tipos de aposentadoria previstas no regime geral, cujo regramento está na Lei 8.213, mas também com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A Lei Complementar 142, a que nós vamos fazer referência aqui, trata da aposentadoria das pessoas com deficiência, que foi recepcionada pela Emenda 103. Então, o nosso curso dessa semana está dividido em 5 podclasses diferentes. Vou tentar fazer do jeito mais curto possível, com a introdução, que é essa primeira parte, e depois passaremos para a aposentadoria por idade, aposentadoria especial das pessoas com deficiência, aposentadoria especial das pessoas que trabalham com atividade de risco e aposentadoria por invalidez. Além das videoaulas já tradicionais, vocês também têm indicação de bibliografia para leitura aqui embaixo e outros vídeos e podclasses complementares. A atividade de checagem e frequência, pelas orientações da coordenação, serão feitas após o retorno das férias. Muito bem. Retomando esse conceito que é fundamental, que a gente já vem trabalhando, o conceito da relação previdenciária, do sujeito ativo que pode demandar do sujeito passivo um determinado objeto. Então, aqui nós estudamos os sujeitos ativos na semana passada, os segurados, na sua modalidade facultativo e obrigatório, sendo que dentre os obrigatórios nós temos 5 espécies diferentes. O segurado empregado, que é aquele com vínculo CLT, convencional, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação. O empregado doméstico, nos termos da Lei Complementar 150, que é aquele que trabalha mais de 2 vezes no âmbito doméstico sem finalidade lucrativa. O contribuinte individual, que são os autônomos em geral. Os autônomos em geral estão incluídos aqui nessa categoria. O trabalhador avulso, que é aquele gerido pelo órgão gestor de mão de obra, trabalhadores portuários, de estiva, etc., entram nessa categoria. E o segurado especial, que é o lavrador, aquele trabalhador do campo, trabalha em regime de economia familiar, num pequeno sítio, apenas para ter ali a sua subsistência e uma comercialização muito básica da sua produção. Nós vimos também que na ausência do segurado, então quando o segurado não existir mais, a relação vai se formar com os dependentes. Aí, então, os dependentes de primeira classe, cônjuge, companheiro e filhos até 21 anos de idade, salvo os inválidos. Os dependentes de segunda classe, que são os pais, e os dependentes de terceira classe, que são os irmãos, também considerados aí até 21 anos, ou se forem declarados inválidos ou pessoas com deficiência. Nessa situação, a condição de dependente se estende pelo período da invalidez ou da deficiência. No polo passivo dessa relação, nós teremos sempre o INSS, que é o órgão responsável por administrar os pagamentos no âmbito do regime geral. Então, sempre aqui o sujeito ativo, segurado ou dependente, quando for pleitear o seu benefício, pleiteará em face do INSS. E passamos então agora no próximo slide aqui ver
quais são esses objetos, né? Quais são os tipos de prestação que o INSS fornece aos segurados do regime geral. Então, as prestações devidas pelo regime geral aos segurados e dependentes estão estabelecidas no artigo 18 da Lei 8.213. O inciso 1 desse artigo 18 vai tratar dos benefícios devidos aos segurados. O inciso 2 tratará dos benefícios devidos aos dependentes. E o inciso 3 tratará dos serviços que serão disponibilizados tanto a segurados quanto a dependentes. Aqui no próximo slide, só para facilitar, eu montei um esquema gráfico para vocês vislumbrarem melhor. Nesses objetos aqui representados, né, nós precisamos fazer a distinção do que vai para o segurado e, na sua ausência, do que irá para os dependentes, né? Então, serão devidos aos segurados conforme o artigo 18, inciso 1 da Lei 8.213. Três gêneros de benefícios: aposentadorias, auxílios e salários. Começando aqui pelas aposentadorias, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, que não existe mais, foi extinta pela emenda 103. Aposentadoria especial, que envolve tanto as pessoas com deficiência quanto os trabalhadores em atividade de risco, e aposentadoria por invalidez. Então, nessa semana aqui, nós vamos estudar esses benefícios aqui. Mas, além deles, o segurado também terá direito ao auxílio-doença, no caso de uma incapacidade temporária para o trabalho, o auxílio-acidente, no caso dessa incapacidade temporária após a sua recuperação ter gerado alguma sequela, e os salários maternidade, para cobertura da mãe gestante, adotante, durante o período de pré-parto, pré-parto, parto e pós-parto, e o salário família, que é um benefício devido aos segurados de baixa renda, né, por conta ali dos filhos que aquela família tenha. Então, são esses os benefícios devidos aos segurados. Na ausência do segurado, para os dependentes, né, quando o segurado estiver preso, teremos a família podendo pleitear um auxílio reclusão, caso seja qualificada como segurado de um segurado de baixa renda. E na morte, né, na hipótese de morte do nosso segurado, aí a família terá direito à prestação da pensão por morte. Então, são esses os benefícios previstos no artigo 18 da Lei 8.213. Trazendo aqui também alguns elementos comuns a todos os tipos de benefício, vocês já tiveram esses conceitos, só relembrando, né? A carência é o período em que o trabalhador paga as suas contribuições, porém ele ainda não fará jus a nenhuma cobertura previdenciária, né? Só relembrando lá, a carência está disposta no artigo 25 da Lei 8.213. Então tem lá os prazos estabelecidos de carência. Salário de contribuição não é o valor efetivo que o nosso cliente pagou quando ele contribuiu, mas sim a base de cálculo da sua contribuição. Então, essa base de cálculo está estabelecida no artigo 28, não da Lei 8.213, mas da Lei 8.212 de 91, que nós estudamos no começo do curso, que fala das contribuições. Então, a base de cálculo das contribuições está estabelecida lá no artigo 28 da Lei 8.212, aqui artigo 25 da Lei 8.213 de 91. Né? Uma vez identificado todos os salários de contribuição do período contributivo do segurado, nós vamos calcular o salário de benefício. O conceito de salário de benefício está estabelecido na emenda 103 de 2019, lá no artigo 26. Então ele dirá lá no artigo 26 que o salário de benefício é a média aritmética simples dos salários de contribuição
atualizado monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, desde julho de 94, caso o segurado tenha começado a contribuir antes de julho de 94, ou se ele começou a contribuir depois de julho de 94, todo o período contributivo. Então aqui, né, o salário de benefício ele será uma média de 100% do período básico de cálculo daquele segurado. Então, de toda a vida contributiva. Vou dar o meu exemplo aqui para vocês, né? Então, eu contribuo desde 2007. Nós estamos em 2020. Faz 13 anos que eu estou contribuindo. Então, 13 multiplicado por 12 vai dar 156 parcelas. Então, no meu caso aqui especificamente, eu já verti 156 contribuições para a Previdência Social. Esse corresponde ao meu período básico de cálculo. Então, esses salários de contribuição aqui serão atualizados, esses 156 salários de contribuição serão todos atualizados e será feita a somatória desses valores divididos pelo número de parcelas, que é 156. Isso vai dar a minha renda mensal inicial, aliás, isso dá o salário de benefício, cuja a renda mensal inicial será a multiplicação desse valor pela alíquota correspondente ao benefício propriamente dito. Então a gente pode fazer uma formulinha aqui, a renda mensal inicial é igual ao salário de benefício vezes a alíquota. Então com isso você consegue determinar o quanto que o teu cliente vai receber. Essa renda mensal inicial corresponde ao valor que o cliente vai receber. Então, supondo aqui, por exemplo, que as minhas contribuições ao longo de 156 meses tenham perfazido aí uma média de R$ 2.500, né? Então, somei todos os valores que eu contribuí e dividi por 156. Isso deu uma média de R$ 2.500. Esse valor de R$ 2.500 eu vou substituir aqui e a alíquota vai depender do tipo de benefício que eu vou pleitear. Vamos supor que eu fosse pleitear uma aposentadoria por invalidez, né? Então, essa alíquota aqui, se fosse por conta de um acidente de trabalho, que a gente vai ver aqui, seria de 100%, né? Então, é esse o jeito que a gente determina o quanto que o nosso cliente vai receber. E, por fim, a data de entrada do requerimento, que é o momento em que se começa a computar os atrasados. Então, os valores atrasados são computados a partir da data de entrada do requerimento. Nesse momento, vocês devem perguntar, professor, como é que eu vou conseguir então coletar todas essas informações? O que eu tenho que ver com o meu cliente, conversar com o meu cliente? Então, todo atendimento previdenciário ele vai começar com a solicitação do CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é um extrato que contém todos os dados do segurado, todos os dados de vínculo e todos os dados de contribuição. Então vocês veem aqui, ó, nosso exemplo hipotético aqui, um segurado, né, o primeiro emprego dele, aqui a identificação do empregador, o tipo de vínculo que ele teve, a data de início, a data de fim, os meses em que ele contribuiu, então aqui nessa competência, a data do pagamento que foi feito, o valor da contribuição e o salário de contribuição. Então é isso aqui que a gente vai utilizar para efetuar o cálculo do salário de benefício. Então é essa coluna aqui que a gente tem que pegar os valores, atualizar, o índice que é utilizado para atualização é o INPC, então atualiza todos, aí cria-se uma média, né? Então somam-se todos os salários de contribuição e divide pelo número de meses correspondente ao período básico de cálculo, né? Tinha dado o meu exemplo no slide passado, esse aqui seria 156, se fosse o meu caso aqui, e a somatória pode dar
600, 700 mil reais, enfim, vai depender do valor a contribuir e a gente vai fazer essa divisão. Com isso, tira-se essa média para que o segurado possa saber o seu salário de benefício e multiplicando esse salário de benefício pela alíquota correspondente ao benefício que se pleiteia, nós chegaremos na renda mensal inicial, que é o valor efetivo que o nosso segurado irá receber. Concluindo essa primeira etapa de introdução aqui, já trazendo um conceito que vocês conhecem, que é o conceito da regra matriz da norma previdenciária. Já falei para vocês a exaustão desse conceito em aula, né? Dado um fato F, eu tenho uma consequência C. As relações jurídicas, elas vão se estabelecer dessa maneira, né? Então, esse fato F representa o antecedente. O antecedente, ele é a descrição de um fato. Então, dirá qual é o risco coberto, aonde esse risco se concretizou e quando ele se concretizou. E aí, então, completo esse antecedente, surge o consequente, onde nós vamos ver quem são os sujeitos ativos e o sujeito passivo da relação e os critérios quantitativos de alíquota e base de cálculo do valor dos benefícios. Então, os próximos slides eles serão construídos todos com base nessa regra matriz, e isso eu acredito vai facilitar a compreensão por vocês. Com isso, então, a gente conclui a nossa do curso. Desejo bons estudos e logo menos nos vemos. Um grande abraço.